Primeira coisa, bom dia. Podem ligar os celulares, aqueles que tocam bem na hora, ou silenciar. Deus está vendo que você não toma água a semana inteira, mas na hora da mensagem você vai lá e pega 5 copos de água. Deus está vendo isso. Durante a semana você acumula pedras no rim, mas só na hora do culto e da mensagem vai o povo e pega um monte de água lá. Aliás, o meu. Aconteceu um negócio interessante essa semana. Eu falei com a Sabrina no domingo que a gente ia falar hoje, né? Ia falar juntos e a gente ia ter que se preparar. O papel do marido e esposa. Ela começou a me dar sorvete de manhã, sorvete na hora do café, sorvete na hora da janta, sorvete de manhã, sorvete na hora do café, sorvete na hora da janta, e eu fiquei com essa voz. Para ele falar menos, né? Pode falar. Fala aí. Para ele falar menos sobre o papel do marido e eu falar um pouco mais. Isso. Mas eu estou aqui firme e forte, homens, a gente vai ganhar. Bem, na verdade, quando a gente fala sobre papel do marido e esposa, segundo a Bíblia, a gente tem que voltar, se humilhar, pensar, refletir em muitos aspectos que hoje a gente não se dá conta. Na verdade, tem muita coisa que se fala sobre o papel do marido e da esposa, que, na verdade, o pessoal perdeu o fio da meada. Em algum lugar na história, em algum lugar no conceito, na modernidade de hoje em dia, se perdeu o que significa marido e mulher. Quais são os papéis do marido e da esposa? Existem papéis? Existem, sim. São papéis muito importantes e são papéis que foram estabelecidos por Deus. A gente não pode se esquecer que esses papéis foram estabelecidos por Deus, eles não podem ser esquecidos. Vocês vão ver que durante o que a gente vai falar hoje, tem muitos termos que se usam, tem muitas expressões que a gente usa e que a gente escuta, que alguém que não está acostumado com a Bíblia, que alguém que não estudou a Bíblia, que alguém que não viu como da onde vem isso, acaba se perdendo, interpretando errado o papel do marido e da esposa. Então hoje a gente vai lavar a roupa suja. Eu sei que não está dando para ver muito bem, porque a nossa igreja ela é muito iluminada, né? Então não dá para ver tão bem, mas eu vou tentar mesmo assim. E tudo que está ali eu vou falar aqui, então se não estiver conseguindo ler, você vai entender do mesmo jeito. Quais são os papéis do marido e da esposa? A gente não pode começar com esses papéis, falando desses papéis, sem lembrar do que Deus fez, como Deus criou. A gente tem que pensar, e hoje a proposta é a gente avaliar a criação, como Deus criou o casamento, como Deus estabeleceu os relacionamentos, a queda, quando o pecado entrou no mundo, o que foi afetado nos relacionamentos? Como os relacionamentos foram afetados? E depois a redenção. Quando Jesus vem, estabelece, né? Ele redime, ele nos salva. Ele não salva só as nossas almas do inferno. Ele salva também os nossos relacionamentos. Jesus não restabeleceu só o nosso relacionamento com Deus, ele restabelece também os nossos relacionamentos interpessoais, inclusive dentro do casamento. Uma coisa importante que eu quero falar e deixar bem claro aqui é que tudo que a gente vai falar hoje aqui tem a ver com o casamento. Tá? Algumas coisas, sim, podem envolver igreja, podem envolver fora de casa, mas a gente está focando aqui no casamento. Tá? Então é isso que a gente vai falar. Não dá para ler ali, mas o primeiro versículo que a gente tem que ver é: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. A primeira coisa que a gente tem que ter
consciência é que o casamento é uma criação de Deus. Foi Deus que criou o casamento, foi Deus que inventou o casamento. Lembra que já foi falado aqui? A ideia do casamento é de Deus. Foi Deus que criou isso, né? Deus criou, quando Deus criou homem e mulher, Ele criou ambos à sua imagem e à sua semelhança. Deus não criou só o homem à imagem de Deus e a mulher fez depois, né? Não. Ambos transmitem a imagem de Deus. Ambos são imagem e semelhança de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, e bem claro mesmo, é que homens e mulheres são absolutamente iguais em valor diante de Deus. Um não está acima do outro, um não é melhor do que o outro, um não é superior ao outro. Ambos são absolutamente iguais em valor diante de Deus. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vocês lembram lá na hora da criação? Que Deus vai, cria o mundo. Nos primeiros 5 dias de criação, Ele cria o planeta, coloca árvores, animais, o mar, a terra, as estrelas, o sol, a lua. E todo dia que Deus criava, Ele falava no fim do dia o quê? E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Só que teve uma coisa que não era boa. O que era? O homem sozinho. Não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho não é completo. Existem algumas exceções? Existem. Que a gente ainda vai falar nessa série sobre os solteiros, né? Mas, de maneira geral, não é bom que o homem esteja só. Falta alguma coisa. A mulher é parte essencial da criação. Adão, quando vai dar nome para os animais, ele percebe que ele estava só. A gente não sabe exatamente como é que foi isso, como funcionou isso, porque o relato da criação lá em Gênesis, não sei se você sabe, é uma poesia no hebraico. É uma poesia. Então, não dá para pegar aquilo ali e usar como ciência. Não sei se você sabe, né? Primeiro porque houve tarde e manhã no primeiro dia. Qual que vem primeiro, a tarde ou a manhã? Ops. Qual que vem primeiro, a tarde ou a manhã? Houve tarde e manhã no primeiro dia. Primeiro é amanhã, né? Certo? A gente está de manhã. Acordaram? Isso é poesia, gente. Isso é poesia. A gente fala, não, porque está na Bíblia, então houve tarde de manhã, então a tarde veio primeiro no dia da criação. Não foi, gente, é poesia. Deus criou o homem da mulher. A gente não sabe exatamente como foi, quantos dias levaram para Adão, quantos dias levou para Adão dar nome para os animais, quanto tempo a gente não sabe. A proposta ali não é dar uma resposta científica sobre como foi a criação do universo. O mais importante que diz ali é que Deus criou. É isso que tem que ficar claro. Deus criou. A família não é instituída por governo, pelo Estado. Deus criou. E como Deus criou, a gente tem que ir até Ele para saber como é que isso funciona. Então Adão percebe que falta algo. E aí Deus cria a mulher a partir do homem. Isso é uma coisa impressionante. Vocês sabiam que em toda a arqueologia que existe, relatos históricos da criação do universo, o maior texto dedicado à criação de uma mulher é da Bíblia. A Bíblia, ela não diminui a mulher. A Bíblia não é um livro machista. O que a gente vai ver é que por causa da dureza do coração dos homens, por causa do pecado que entrou no mundo, por causa da queda, o comportamento dos homens, inclusive lá no povo de Israel, depois com os mestres da lei, né?
os líderes lá das sinagogas nos tempos de Jesus, isso foi desvirtuado. A mulher foi criada como a cereja do bolo da criação. Por isso as mulheres têm que ser valorizadas. Eu estou enfatizando isso aqui, dava para falar um dia só sobre a mulher. Porque hoje existe a questão do movimento feminista. E, minha opinião, a igreja que tinha que estar levantando a bandeira de que as mulheres são importantes. É lógico que o movimento feminista acaba errando. Acaba virando ultrafeminismo. Acaba saindo da curva. Porque não está baseada no princípio correto. Mas quem tinha que levantar a bandeira de que a mulher é importante sim, era a igreja, que sabe que Deus criou homem e mulher em igualdade. E aí Deus vai, cria a mulher, tira a mulher da onde? Deus dá lá uma anestesia geral em Adão, né? Faz ele dormir, bota ele para dormir, tira da costela. E aí, olha só que impressionante, leia depois lá, Gênesis 2, e aí Deus traz a mulher até Adão e apresenta como quem diz assim, olha a minha obra-prima, olha o que eu fiz para você. E aí o que Adão diz? Uau! Essa é a Bíblia na linguagem do amanhã. Uau! Se for ler na tua Bíblia, deve estar som. Finalmente! Uau! E aí Adão solta o primeiro chaveco. E aí Adão solta o primeiro chaveco da história. A gente tem que dar um desconto para ele porque foi o primeiro, é horrível. Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? É tipo assim, lá em casa, né? Isso sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A mulher é tirada de Adão por quê? Por que a mulher é tirada da costela de Adão? E aí tem um teólogo que ele diz assim, a mulher não foi feita da sua cabeça para estar acima dele, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, sob o seu braço para ser protegida por ele, e perto de seu coração para ser amada. A mulher foi feita de perto do coração do homem. Né? A mulher é criada para ajudar e completar. E aí outra palavra que a gente tem que consertar, porque hoje em dia a gente não tem muito... É uma palavra que pode ser que diminua um pouco as mulheres. Tem algumas versões que trazem auxiliadora, outras que trazem ajudadora que lhe fosse idônea. Ajudadora, ajudante hoje parece que é ajudante, né, é um servente. Ajudante pedreiro, né, alguma coisa assim. Então, ajudante é alguém que está ali só para quando você errar, ele vem e ajuda. Não. Não. A ideia da palavra na Bíblia, que é ezer, é a palavra de que é aquele que salva. Está mais para socorrista do que para ajudante de pedreiro, entende? Está mais para socorrista, é aquele que salva, é aquele que vai completar o que você não consegue fazer. É aquela que está ali, é como se fosse, ela é usada também no Antigo Testamento, como se fosse um reforço militar. É um reforço militar. Essa palavra ezer, ajudante, ajudadora, normalmente ela se refere a Deus. Lá em Salmo 121 diz, elevo meus olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Ezer. Meu socorro, Ezer, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu estou deixando isso bem claro porque existe uma cultura, né, machista que a gente não pode negar. E existe uma cultura machista dentro das igrejas que a gente não pode negar também. Existe uma cultura machista dentro dos lares que a gente não pode negar, que acabam por deixar implícito que a mulher é um ser um pouco inferior, e não é.
Não foi assim que Deus criou. A mulher é a parte que estava faltando na criação. É a parte que estava faltando. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. A ideia aqui é perfeita complementaridade. Eles são perfeitamente complementares. Eles são absolutamente iguais em valor, mas diferentes em funções. Eles funcionam diferente. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E aí vem a queda. O que aconteceu na queda? O que é a queda? O que a gente chama de queda? É quando o homem e a mulher pecam. Eles desobedecem a Deus, eles comem do fruto. E como eu sempre digo, o pecado não foi exatamente comer a fruta. O pecado foi que eles queriam se tornar como Deus, eles queriam independência, eles queriam poder, eles queriam controle. E por isso eles pecam. E aí o homem, quando peca, qual é a primeira coisa que o homem faz? É interessante que o homem ficou omisso, né? Esse eu acho que talvez tenha sido um dos primeiros pecados de Adão. Eva vai lá, tal, e Adão. Cadê Adão na história? Adão é omisso. E aí Deus pergunta para Adão, ele fala, foi a mulher que você me deu. Ela que me ofereceu a fruta. E aí eu comi. 5 minutos atrás ele estava falando, essa é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Uau, finalmente. E agora ele está apontando o dedo, foi ela. A queda faz isso. A queda, o pecado, ele afeta tragicamente os nossos relacionamentos. O pecado, ele nos afasta de Deus, mas ele atrapalha o nosso relacionamento interpessoal. Ele atrapalha o nosso relacionamento homem e mulher. E a queda fez isso com o casamento. A troca de acusações indica que eles já não se viam, não se percebiam iguais. Tá vendo? Ela é pior do que eu, porque ela caiu. Ela que fez isso. Eva culpa a serpente. Adão culpa a Eva. Uma troca de acusações. Troca de acusações. O DNA do pecado é o egocentrismo. O DNA do pecado é a gente pensar primeiro na gente para depois pensar no outro. Isso começa cedo, né? A gente quer ser como Deus, a gente quer mandar, a gente quer ser Senhor. Quem tem filho sabe, né? Quando a criança é pequenininha, você vai lá, põe o bebê para dormir, criança pequena para dormir. Você canta todas as músicas que você conhece do seu repertório. O bebê está lá, aí abre o olho, não sei o que e tal, e de repente ele dorme. E aí você sai. Devagarinho. Você vai saindo pela porta. E aí quando você pisa para fora, a criança começa. Estica os bracinhos, lembra? O bebê estica os bracinhos, começa a gritar. Eu não vou gritar porque a minha garganta não deixa. Começa a berrar. Começa a ficar vermelho, roxo. Gritando. E você não entende o que ele está falando. Mas na verdade o que ele está falando assim, aonde é que você vai? Volta aqui do meu lado. Eu amo você, eu tenho um plano para a sua vida aqui do meu lado. Não saia daqui. Eu sou o Senhor da sua vida. Eu que mando em você. É isso que ele está falando. Desde pequeno. O DNA do nosso pecado é a gente ter prioridade sobre o outro. Eu quero ganhar mais, eu quero ser favorecido em função do outro. Lá em casa tem um negócio que acontece que é interessante. A Sabrina faz cupcake. E os meninos adoram. Ela faz fornada o quê? De quantos? Uns 20. Acaba em minutos. Só que por mais que tenham, sempre sobra um no final. E aí qual é a atitude dos nossos filhos? Eu sei, eu estou com vontade, mas eu sei que você é meu irmão favorito, então você pode pegar isso? Não. É uma briga por causa do último cupcake. É uma briga. É só lá em casa? Aí o que a gente faz como pais? A gente come.
O pecado é isso, a gente quer ser favorecido, a gente quer ter prioridade. E uma das consequências do pecado, e uma coisa que tem que ficar bem clara é isso, porque as consequências do pecado foram o quê? A mulher teria a dor de parto multiplicada, né? Lembra? Quando pecaram, Adão e Eva. E o homem, pelo suor do seu rosto, ganharia o seu sustento. Mas tem uma frase ali que às vezes passa batido da gente, que diz assim: seu desejo será para seu marido e ele a dominará. Uma das principais consequências do pecado é o conflito e o desejo por controle. Eu quero mandar. Essa consequência afeta todos os nossos relacionamentos, porque o homem e a mulher passam a querer mandar. Veja, prestem bem atenção. Não foi Deus que inventou isso, não. Isso é consequência do pecado. Deus só relatou o que aconteceria porque eles tinham pecado. Isso é uma consequência do pecado. Harmonia e cooperação, perfeitos da criação, são substituídos por conflito e competição. Conflito e competição. E aí o que acontece? O marido que tem, sim, e a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes, tem o dever de liderar, e a gente tem que entender como é essa liderança. O marido que tem o dever de liderar, ele passa a liderar por causa do pecado, por meio de controle, autoritarismo e exploração. Já viu aqueles relacionamentos que o homem não faz absolutamente nada, só esperando a mulher fazer para ele? Ele tem a última palavra, ele tem o lugar preferencial, ele tem acesso prioritário, tudo é primeiro o homem. Isso não é de Deus não, gente. Isso não é liderança não. Isso é uma consequência do pecado. Agora tem o outro lado também. Porque uma consequência do pecado é quando o homem deseja dominar a mulher. Certo? A outra consequência do pecado é quando o homem se omite. É mais conhecido por nós como o homem banana. Né? O bananão não se assume, não se envolve, não ajuda, não coopera, não faz nada, não lidera, não lê a Bíblia, não leva os seus filhos para a igreja, não leva a sua família para a igreja, faz corpo mole para tudo. Não influi nem contribui, né, dizem. Essa é outra consequência do pecado. A mulher, por outro lado, ela deseja dominar o marido. Olha, e outra coisa que a gente não pode deixar passar. Uma das consequências do pecado é a mulher querer mandar também, gente. Essa é uma das consequências do pecado. O seu desejo será para o seu marido. Você sabe que expressão que é essa? É a mesma lá quando Caim está para matar Abel. E aí Deus chega para ele e fala: olha, cuidado que o pecado está batendo a sua porta. Ele vai dominar você, o pecado está querendo dominar você. É isso, é essa expressão, é exatamente a mesma expressão que é usada aqui para a mulher. Seu desejo será para o seu marido. Você vai querer mandar, você vai querer controlar, você vai querer dominar, você vai querer ter a última palavra. E não é isso que é casamento. Isso não é casamento. Nenhum dos dois. Ou, o outro lado, qual que é? A mulher desenvolve uma dependência doentia. Que é a mulher que também se acomoda na vida, não se desenvolve e fica à sombra e vive à sombra do marido. Se você acha que a mulher bíblica, o relato da mulher bíblica é uma mulher que deve ser submissa nesse sentido, que deve ficar aquém do marido, depois saia daqui,
lá em casa, pegue lá Provérbios 31 e leia o relato da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a encontrará? Ela é mais valiosa do que rubis. Virtuosa ali significa literalmente, não sei por que traduziram virtuosa, é poderosa. Mulher poderosa. Você vai ver que a mulher vai lá e compra campo, vende campo para ganhar lucro e não sei o quê. Não é a Amélia que fica em casa e só faz, esquenta a barriga na boca do fogão. Entendem? O pecado, ele distorceu os relacionamentos. O pecado, ele distorceu. A perfeita complementaridade que Deus havia criado por causa do pecado, ela foi substituída por disputa de poder. Passa a ter uma tensão entre a vontade de fazer o que é certo e o desejo de fazer o que é errado. O que eu quero dizer com isso? Nós continuamos tendo a imagem e semelhança de Deus, mesmo apesar do pecado. Então isso não significa que todo relacionamento é fadado ao fracasso, entendem? Porque todos nós refletimos de alguma maneira a imagem de Deus. Então você pode chegar para mim assim e dizer, mas isso aí, esse quadro que você está pintando aí, isso não reflete 100% a minha vida. E eu tenho alguns amigos que não são cristãos e que também eles têm um casamento legal, têm um casamento direitinho. Não acontece? Acontece, eu conheço. Essa é a imagem de Deus refletida nesse casal. Entendem? Agora, existe uma tensão. Uma tensão. E essa tensão é aquela luta interior que nós temos de que eu quero, eu desejo, e às vezes dá pau por causa disso. Agora a Sabrina vai continuar falando. Tá. Ela vai continuar falando sobre a redenção do casamento. Então, assim, o Dirceu falou sobre a questão da criação, né? O que foi feito e foi feito perfeito, né? E aí veio a queda para bagunçar a história, né? E hoje a gente sofre por conta dessa queda, né? Mas aí Deus veio para nos ajudar, né? Então, aqui diz, né? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, existe uma salvação para esse casamento, né? Não é fácil, gente, né? Quem vive uma vida de casados, a gente sabe que não é fácil. Por quê? Porque existe o pecado, né? Existe o pecado que muitas vezes nos faz errar, que muitas vezes nos faz cair, né? Às vezes a gente está discutindo por alguma coisa e nessas horas o Dirceu é bem mais sábio que eu. E a gente brinca que normalmente é ele que corre atrás e às vezes ele fala assim, mas precisa tudo isso? Né? E às vezes fala assim, não precisa tudo isso, né? Mas o nosso pecado faz o quê? Na hora de uma discussão ou de qualquer problema que a gente tenha, não, eu vou ganhar, eu não vou sair perdendo nessa, né? Ele falou isso, eu falei aquilo, mas não vou dar o braço a torcer. E aí, às vezes, a gente vai ver e ficou um dia aquele clima, aquela coisa, e você vai ver o motivo. Precisava, né? Então, antes da gente falar sobre os papéis, e aí como são esses papéis e como eles podem ser restabelecidos, uma coisa importante, que o Dirceu já falou bastante sobre isso, mas é importante, independente da visão de hoje, gente, porque nós temos milhões de visões sobre os papéis, né? A visão feminista, a visão machista, a visão conservadora, a visão igualitária. Independente da sua visão, né, existem diferenças entre homens e mulheres. Né? Isso é inevitável, existe. Né? Até a autora de um dos livros que a gente se baseou para essa conversa hoje, ela diz assim, gente, não entender essa diferença é como se você não visse um elefante no meio da sua sala. Existe, é visível, está ali. Né? E quando essas diferenças não são percebidas, não são notadas, isso vai atrapalhar. Né? Isso vai, como as crianças dizem, isso vai dar ruim. Né? De alguma maneira, isso ali no relacionamento não vai dar certo. Né? Deus criou os papéis no casamento para o nosso bem. Né? Então, às vezes a gente olha assim, não vou ser submissa. Submissa, eu, estudada, fiz faculdade.
né? Aprendi, vou ser submissa. Uma coisa interessante, no nosso casamento, nós dois estávamos no final da faculdade e eu chamei a minha turma inteira da faculdade. Não era uma turma muito grande, né? Eram uns 30 alunos. Eu sou formada em Educação Física. E aí chamei minha turma toda para o nosso casamento. E foram em peso, né? Qual era o assunto da semana pós-casamento da Sabrina? Quem adivinha? Eu não acredito que você falou lá na frente que você vai ser submissa. Nos dias de hoje, para eles foi um total assim absurdo. E aí a gente vê o quê? Não se entende o significado da submissão, né? Então, assim, foi engraçado e eu ficava assim, gente, mas que coisa tão absurda foi essa que eu falei. E era geral. Meninos, meninas, homens, mulheres, estavam assim escandalizados com aquela... Porque eu disse sim, que eu seria submissa, né? Você falou, gente, que absurdo, nos dias de hoje. As mulheres, então, eram as mais revoltadas com aquilo, né? Então, foi uma coisa que, para mim, ficou muito marcado, né? E eu acho que até ali naquele começo, naquela semana, eu falei, opa, será que o negócio não é bem assim? Né? E eu pensei muito, e assim, eu acho que é uma coisa que não é fácil. E eu acho que a gente vem aprendendo juntos a questão da submissão e da liderança, né? Quando abandonamos os nossos papéis característicos, perdemos parte de nós mesmos, né? Então, gente, Deus criou homem e mulher, XX e XY. Não conseguimos negar isso, né? Homem e mulher são como peças de um quebra-cabeça. Precisam ser diferentes para encaixarem certinho. Duas peças iguais não se encaixam. Tenta montar, vai desmontar, né? Então, homens e mulheres são diferentes. Quando a gente fala em submissão e em liderança no casamento, nós não estamos falando que a partir de agora as mulheres vão começar a bordar. Não que eu não ache isso legal. Queria muito saber costurar, não tenho o menor jeito para isso. Tá? Minha avó, ela costurava as roupas de todos os filhos. Gente, que coisa mais linda. Eu com 4, então, seria uma mão na roda. Mas não sei, não tenho jeito para isso, né? Ou que o homem, a partir de agora, vai consertar tudo em casa, arrumar o carro. Gente, se fosse assim... Eu não troco nem chuveiro, não sei. O chuveiro lá em casa sei, quebra, nós temos o Paulo, e a gente liga, Paulo precisa trocar o chuveiro. Tem homens que fazem isso, né? O Rodrigo Hilbert, da vida, que faz tudo, cozinha, conserta, Desnecessário constrói. falar isso agora. Ele vem para acabar com os homens, né? Mas, gente, não é disso O cara que nós... construiu a capela que eles casaram. Aí é sacanagem, né? Então, Mas assim, ele deve ter coisa muito ruim também, não tem jeito. Ele tem os problemas dele, né? Mas, assim, então nós não estamos dizendo isso, né? É claro que ótimo quem faz, ótimo quem tem esses dons, mas não é isso. Não é isso a submissão e a liderança, né? Hoje em dia, eu acho que a gente sente muito, porque tanto a palavra de submissão quanto a de liderança foram rotuladas hoje no mundo moderno, né? Não são a submissão e a liderança falados por Deus, né? Então, o que acontece? Hoje, quando a gente fala em submissão, qual é a palavra que vem à nossa mente? Escravidão, a pessoa está abaixo da outra, tem que servir no pior sentido da palavra, né? E quando a gente fala em liderança, em um líder, hoje temos bons líderes, mas temos maus líderes, né? Então, é aquela pessoa que manda, que faz o que quer, que está acima e deixa claro que está acima. Chefe. Né? O chefe, né? O ruim. E normalmente daí só se pensa no mau chefe, né? Hoje, quando a gente pensa na liderança, é aquela pessoa que tem vantagens, né? Então, lá, o cliente Platinum lá, que chega lá, você está lá, aquele bando de gente, a gente com as crianças no aeroporto, primeiramente vem os clientes ouro, os clientes diamante, aí vão lá os clientes, aí você fica com uma raiva, né, não? Você cheio de criança, né? Ou as contas recheadas lá que não pegam fila no banco, tem agência específica que são atendidos. Não é que isso sejam coisas ruins, mas a liderança, na hora se pensa numa pessoa que tem vantagens, né? E aí dá uma raiva, né? Então aí a mulher pensa, eu não vou ser escrava e ele não vai mandar em mim.
Mas não é isso, não é disso que nós estamos falando, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Gente, o que esse texto diz? Né? É Filipenses 2, de 5 a 11. Né? Tem ele inteirinho ali, mas o que ele diz? Aí a gente falando em submissão. Né? Embora Jesus lá, sendo igual a Deus, o que ele fez? Se esvaziou de si mesmo e sujeitou-se à vontade do Pai. Né? E aí ele fez isso obrigado, ele fez isso, nossa mãe, vou lá na terra agora, achando a pior coisa do mundo. Não, foi voluntário. Ele decidiu se submeter. E aí está o nosso papel de mulheres. É fácil? Muitas vezes não. E está isolado do fato da liderança do marido? Com certeza não. Uma função não existe sem a outra. Uma mulher submissa não existe sem um marido que assuma o seu papel de líder. Aqui no livro ela fala como se fosse uma dança. Então, se um dançar, vai dançar sozinho. Não vai dar certo. Então, assim, Jesus aceitou esse papel de bom grado, né? Então, descobrimos assim que a submissão no casamento é um presente, não é um dever. É um presente poder ser submissa, né? Ali, quando o Dirceu falou sobre o que é a mulher, né? O papel da mulher ali, de não é a que fica em casa, não precisa só não aprender e nada. Eu vejo assim, sabe? Eu já tive em dois lados diferentes que podem ter hoje na vida de uma mulher, né? Eu me formei, sou formada em educação física. Assim que ainda estava na faculdade quando comecei a trabalhar, então trabalhei por 10 anos nessa área de educação física. Nós casamos, eu ainda trabalhava. E aí começou a nascer a turminha, uma atrás do outro. Nasceu o Davi, eu ainda falei assim, bom, dá para levar. Né? Meu trabalho era em alguns horários só, minha mãe me ajudava. Aí engravidei do Samuel, eu falei, opa, e agora como é que esse negócio vai rolar? Né? E eu senti, nós na época poderíamos ficar sem o meu trabalho. Eu sei que mulheres hoje não podem parar de trabalhar. E não está errado, gente. Né? Então, eu pude parar e fiquei 15 anos me dedicando a eles em casa. Isso me torna uma mulher menos por ter ficado em casa? Ou torna as mulheres que estão em casa menos? Claro que não. Só quem está em casa sabe o trabalho que é estar em casa. O trabalho que é coordenar um lar para que as coisas funcionem. O trabalho que é cuidar dos filhos, né? Então, eu acho que a mulher pelo contrário, eu acho que dá mais trabalho, né? Hoje, depois que as crianças cresceram, o Dani entrou na escola, e aí eu me vi assim, talvez tão acostumada com 4 crianças, aquela movimentação em casa, eu falei assim, gente, eu não vou saber ficar sem fazer nada, sozinha, né? E aí foi quando a gente pensou, vamos fazer alguma coisa, e vamos, e aí eu voltei a trabalhar. Então, hoje eu trabalho, hoje eu tenho que cuidar da casa, né? Então, hoje eu estou do outro lado, né? E agora, opa, eu tenho mais poder, eu trabalho, eu sou empresária, eu lido com fornecedores. E aí, tem que mudar alguma coisa? Não. Né? E eu acho engraçado, gente, quando eu escuto, às vezes, algumas mulheres falarem sobre a submissão, a gente está com o feminismo aí, eu acho que as feministas raízes têm vontade de me matar. Porque eu, sendo mulher, eu entendo muito a questão da igualdade, né? E eu acho que nós temos o mesmo valor, mas nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Eu não quero ser igual a um homem. Muitas vezes eu não quero fazer o que ele faz. Né? E é tão bom, gente. Às vezes uma coisa fala assim, Dirceu, faz. Porque não nasci para isso, não tenho aptidão para isso. E não é menos isso. Como tem coisas que eu sei que eu faço melhor. Né? Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou ele com características diferentes, porque eles iam ter funções diferentes no casamento. Né? Então, gente, foi perfeito. Deus fez a mulher com as características necessárias para fazer o que é a função dela no casamento.
E Deus criou o homem com as características necessárias para fazer. Quando esses papéis se invertem, não é muito bom, não funciona muito bem. Tá? Mais uma vez, não estou dizendo que mulheres não podem trabalhar, não podem ser bem-sucedidas. Hoje eu trabalho, hoje eu tenho um emprego, e é muito bom também. Né? Mas é muito bom, às vezes eu passo um dia lá que eu tenho reunião com o fornecedor, a maioria dos meus fornecedores são homens, né? E eu tenho que lidar ali e exigir, e pedir, e reclamar e tal. E às vezes quando eu chego em casa, ai, como é bom tirar aquilo e falar assim, ai, agora aqui parece que é um lugar onde eu sou cuidada. Eu sou protegida, eu não preciso ser tão forte assim, sabe? Então, normalmente, quando a gente tem reunião com os fornecedores, vou contar um segredo para vocês. Às vezes a gente está, eu e a Sabrina, o fornecedor, e chega na hora de negociar preço, essas coisas, prazo e tal. Aí eu pergunto, você quer negociar comigo ou com ela? Normalmente eles escolhem eu. Porque essa aqui é dura na queda. Essa aqui é... Isso, eu estou falando isso porque a mulher ser submissa em casa não muda em nada ela ter que ser firme, forte nas situações que lhe é exigido, entende? Mas, assim, mais uma vez, a questão da submissão sendo um presente como é bom chegar em casa, né? E às vezes não ter que se preocupar com algumas coisas, né? Às vezes eu falo para ele assim, ai, nossa, como é bom eu descansar, porque eu sei que ele vai cuidar, eu sei que ele vai fazer, eu sei que ele vai nos proteger. Isso é muito bom. Gente, mulheres que não experimentam isso, experimentem. É muito bom. Você não é menos por deixar ser cuidada, por deixar ser protegida, né? E aí, quando a gente fala na liderança, né? O que é a liderança, gente? É o homem mandar e a mulher obedecer? Não, né? Tudo que a gente tem que, decisões que a gente tem que tomar em casa, nós tomamos juntos. Às vezes eu tenho que ouvir, né? Às vezes olha, veja por esse lado e tal. E eu peço sempre a Deus sabedoria, porque isso não é natural meu. Muitas vezes eu quero dominar a situação, né? Quem me conhece sabe, eu adoro dar conta de tudo e fazer tudo. E às vezes eu tenho que, ele está achando que vai ser melhor assim. E parar um pouquinho e vamos ver. Eu tenho que entender que Deus deu sabedoria a ele para liderar a nossa casa. Se a gente precisa achar, olha, não sei, vamos conversar, você não acha isso? E muitas vezes aí, vamos tentar então assim, vamos lá, vamos junto. Mas às vezes eu também tenho que ouvir, né? Mas aí a importância da liderança correta do marido em casa, né? Jesus, quando está na terra, ele era líder ali dos discípulos, né? E o que ele faz antes da morte dele na cruz? Ele chama e ele lava os pés dos discípulos. O que ele está mostrando ali? Servir. Um líder tem que servir. Um líder tem que amar. Um líder tem que proteger a sua casa. Né? Não existe o líder lá em cima e toda a família tem que obedecer. A gente vê muito isso lá em alguns filmes, ou até em famílias antigas, né? Que pai falou, todo mundo tem que abaixar a cabeça e ninguém... novela, como é o nome? Quem assiste Pantanal... A hora de confessar os pecados. Vamos confessar os pecados. Quem assiste Pantanal é o Teodoro, né? Nem lembro agora. É um exemplo típico de liderança errada no casamento. Ele chama a mulher de bruaca. Olha que maravilha, gente. As feministas nessa hora gritam. Nós gritamos, né? Por quê? Como assim? E ela tem que simplesmente servir ele em tudo. Me sirva agora. Faça isso, faça aquilo. O que uma mulher submissa quer? Ser honrada por que ela faz. Que delícia essa comida. Que bom que você cuida do nosso lar assim. Né? Uma coisa que eu agradeço a Deus, o Dirceu, ele é muito sempre de agradecer pelas coisas que eu faço. Ele fala muito para os meninos, olha, que bom que vocês têm uma mãe que faz isso, que bom que você fez isso, que você se dedica à nossa casa, que você cuida. E é tão bom cuidar do que é nosso, né? Mas é muito bom ser reconhecida. Porque senão fica o quê? Estou aqui obrigada a fazer esse tipo de coisa. Não, o reconhecimento de um líder é muito bom, é muito importante. E um papel, gente, não existe sem o outro. A liderança não vai acontecer sem a submissão. E a submissão não vai acontecer se não houver uma liderança. Né? A gente vê hoje famílias onde
o marido, o pai, não assume o papel de liderança. E a mulher tem que fazer o quê? Se virar nos 30 para assumir. Né? E aí os papéis se distorcem. Né? Vai dar ruim. Os filhos não sabem o que está acontecendo em casa. Né? O pai se omite de tudo, a mãe assume tudo. Isso não é bom para ninguém. Né? Mas para que o marido assuma o papel, a mulher também precisa. Então, assim, até hoje de manhã a gente estava conversando muito sobre isso, né? Gente, não existe maior e menor. Eles estão tão... Não se sabe quando um papel começa e quando o outro termina. Eles estão tão juntos, né? Que é até engraçado que a coisa flui tão bem que nem existe muito eu mando e você obedece. Não, a gente trabalha junto. Né? Então, o papel de liderança e submissão, eles têm que estar tão entrelaçados como é o homem e a mulher. Né? Somos um, estamos juntos. E um depende que o outro estabeleça bem a sua função dentro de casa. Esse livro, gente, depois quem puder ler, eu também não li inteiro ainda, mas o que eu li dele, assim, como ele é bom, é O Significado do Casamento, do Timothy Keller e da Kate Keller. Eles escreveram esse livro juntos, e eu acho que a importância disso, né? Então, não foi um livro que um homem escreveu, nem um livro que só uma mulher escreveu. Teríamos dois lados diferentes ali, né? Mas eles escreveram juntos, né? Entendendo cada um o papel. E eles são casados, você sabe há quantos anos? Muitos anos. 50, né? E eles relatam aqui que eles erraram muito. Como foi difícil muitas coisas. E aí, como é que a gente consegue isso, gente? Só com a ajuda de Deus. Sozinhos, nós não vamos conseguir cumprir os nossos papéis. Não vamos, não temos capacidade sozinhos de cumprir. Né? E agora, mas agora nós temos Deus, não vamos mais errar. Vamos errar pra caramba. A gente aprende diariamente, né? Só que com Deus a gente amadurece, né? Até ontem eu estava ouvindo uma mensagem antiga do Dirceu, que era sobre o casamento, e, gente, 50% dos casamentos hoje estão fadados ao fracasso. É muita coisa. Mas por quê? Porque é muito mais fácil separar na hora de uma confusão do que pedir ajuda de Deus e vamos juntos. Porque sem Deus, qual o resultado? A separação. Porque não é fácil. Né? A gente vê alguns casamentos, mas é aquilo, né? A gente vê alguns casamentos de pessoas até que não são cristãs e fala, cara, casal legal, mas estão cumprindo. Não sabem, mas estão fazendo certo. Né? Eles estão cumprindo os papéis do casamento. E aí eles falam, aqui tem um trecho do livro. Me ajuda aqui um pouquinho. Gente, para quem não sabe, eu uso óculos. A idade está chegando. Então, para ler a letrinha aqui não rola. E eu acho assim, né? Eles chegaram a uma maturidade depois desse tempo todo de casamento, em que, olha o que eles dizem aqui. Apesar de todos os conflitos que nós passamos, ao mesmo tempo, contudo, o casamento também traz equilíbrio e expansão. As qualidades do outro sexo passam para você, tornando cada um mais forte e mais terno, levando-os a servir um ao outro de maneira diferente. Então, cara, ao invés da gente tentar ser melhor do que o outro, a gente pode aprender um com o outro. Né? É mais inteligente isso. Né? Então, poxa, o que ele tem de bom? Vou pegar isso para mim. O que ela tem de bom? Vou pegar isso para mim. E aí o Timothy fala o seguinte, ela diz assim, Tim costuma dizer que depois de tantos anos de casado, ele se vê em situações nas quais está prestes a reagir, mas sabe instintivamente o que eu faria, o que eu diria se eu estivesse lá. E aí ele diz, naquela fração de segundos, tenho a oportunidade de perguntar para mim mesmo. A reação típica de Kate seria mais sábia e apropriada do que a minha nesse momento. Percebo, então, que meu repertório de palavras e ações possíveis se expandiu consideravelmente com o nosso casamento. Minha esposa me ensinou a ver a vida com os seus olhos. E agora tem uma gama bem mais ampla de reações e maior probabilidade de tomar a decisão acertada. Falei, gente, como... eu peço a Deus que a gente chegue nessa maturidade de casamento. Né? Que a gente
aprenda um com o outro. Eu acho que a gente já aprendeu muita coisa um com o outro, né? E que a gente consiga usar na nossa vida esse aprendizado, né? Nós não somos dois times, um lutando contra o outro. Nós somos um time. Gente, a gente tem tanta coisa aí para lutar na vida que juntos vai ser muito mais fácil, né? Não somos perfeitos, né? Erramos muito, mas temos a consciência de que a gente precisa de Deus, né? E a gente sabe o que é certo. Eu acho que aí que está a chave do negócio. A gente sabe o que é certo, a gente sabe a quem recorrer na hora que está difícil. Porque tem hora que é difícil, né? Tem hora que a gente fala, meu Deus, está difícil, eu não quero isso, não estou aceitando isso. E ele do outro lado a mesma coisa, está difícil, não vou, e aí? E aí a gente ora e Deus vai mexendo aqui, vai mexendo ali, vai quebrantando aqui, vai cuidando ali, mas eu posso ceder um pouquinho aqui, ele pode ceder um pouquinho ali, mas só com Deus. Porque se a gente for um bater de frente com o outro em cada coisa que a gente pensa diferente, é na criação dos filhos. E aí quando vem os filhos, gente? Não é fácil. Nós viemos de duas criações diferentes, né? E aí a gente tem que instituir a nossa maneira de criar. E aí a gente vai, e aí é a ajuda de Deus também. Mas aí a importância desses papéis também estarem muito claros, né? Deus criou o casamento perfeito. O pecado destruiu. Ele arruinou, ele colocou interferência nos relacionamentos. Eu não disse, mas é daí que surgem, por exemplo, também essa questão de outros gêneros, né? É do pecado, gente. Não é plano de Deus. Não é plano de Deus. Está errado. É a mesma coisa que você vai comprar um carro. Vou comprar um carro. Esse carro aqui ele é flex. Então eu só posso colocar gasolina ou etanol nele, né? E aí depois que você compra o carro, você fala, o carro é meu. Meu carro, minhas regras. Não é isso? Então eu vou lá, eu quero pôr água. Vou pôr água. Não quero pôr álcool. Não quero pôr gasolina. O que vai acontecer com o carro? Quem fez o carro, gente? Você tem que seguir a orientação do fabricante. É a mesma coisa o relacionamento, é a mesma coisa o casamento. É a mesma coisa. O nosso casamento, eu quero deixar isso muito claro aqui, que o nosso casamento aqui não é perfeito, ele está longe de ser perfeito. A gente está falando aqui com humildade, né? E a gente está falando aqui com muito temor. Porque a gente luta com isso todos os dias. Quem pergunta para mim, às vezes a gente conversa, né, com um ou outro aqui, né, sobre casamento, sobre criação de filhos. E aí às vezes surge, né, puxa, mas eu errei. Dirceu, você tem dificuldade? Tenho. Quando? Todo dia. Todo dia eu tenho dificuldade. Todo dia a gente erra. Se você está vivendo um casamento perfeito, que nada dá errado, você está vivendo errado. Tá? Eu acho que você não casou ainda. Alguma coisa está errada. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Nós erramos. Nós pecamos. Envolve pedir perdão. Envolve se reconciliar. Eu e a Sabrina, nós somos muito diferentes. Eu sou da noite, ela é do dia. Eu à noite eu vou trabalhando até 2 da manhã tranquilo, não dá nem sono. Eu tomo café meia-noite e durmo se eu quiser também, não tem problema. A Sabrina, ela acorda elétrica, ela acorda falando. Eu acordo, minha alma vai voltar para o corpo depois de 1h30. Eu não funciono de manhã, não funciono. E aí a gente vai aprendendo a lidar com as diferenças. Nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos erros. Eu, por exemplo, quando a gente entra numa discussão, numa crise, eu quero conversar, eu quero falar, eu quero pôr os pingos nos is. Ela quer ficar quieta no cantinho dela. Ela fica 1, 2 dias quietinha sem falar comigo. Eu sei o que aconteceu. E se você pergunta para sua esposa, aconteceu alguma coisa, ela fala não, você sabe que é muito sério. A gente tem as nossas falhas. Na hora de educar os filhos, né? Ela deixa, eu não deixo. Vai dar um BO esse negócio, né?
Poxa, mas eu acho que dá. E aí começa, né? Porque lá no Davi, o primeiro é o que mais sofre, né? O Davi, coitado. Porque a gente vai aprendendo com o primeiro, né? Então a gente às vezes discute na frente da criança. Não, nada a ver, né? Pô, né? Não que a criança não possa saber que vocês erram, mas vamos resolver isso fora. Aí a gente passa para ele só o veredito, né? O que aconteceu, qual é a decisão final. Eu, quando às vezes discutia, eu não sei se eu estou fazendo isso agora, às vezes a gente discute e tal, e aí todo homem, todo não, a maioria dos homens, quando discute, acha, quando está dirigindo, vira o Michael Schumacher, certo? Começa a dirigir mais rápido e não sei o quê, ela ficava doida. E eu sabia disso, fazia só para provocar. Mas ele melhorou. 20 anos de casamento. Às vezes, o que eu estou dizendo, gente, é que todos nós erramos. Todos nós erramos. Essa luta o casamento cristão não é autocentrado, eu não penso primeiro em mim, eu penso primeiro no outro. Isso é uma luta diária, é uma luta cristã. Não é só no casamento, é com os filhos, é com o vizinho, é com o chefe chato, é com todo mundo. Né? E a gente tem que pedir misericórdia para Deus. Sabe o que acontece? Quando Cristo veio, Ele estabeleceu um padrão. E a gente entende esse padrão. As mulheres devem se submeter como Cristo se submeteu ao Pai. E o homem tem que liderar como Jesus liderou os seus discípulos servindo. Esse é o padrão. E aí eu tenho certeza que tem muita gente que está pensando aqui, pô, Dirceu, eu não sou Jesus. Né? Um padrão muito elevado, concordo. Mas existe um padrão. Mas existe também a graça, porque sem a graça a gente não consegue. O que é a graça? A graça é saber que eu posso errar. Mas no dia seguinte que eu errei, eu oro e falo, Jesus, Deus, me perdoa porque eu errei. Eu sabia que eu tinha que ter agido daquela maneira, mas eu não agi. Mas graças ao Senhor Jesus, que viveu uma vida perfeita. E hoje eu posso viver por causa de Cristo. Não pelo que eu fiz. É um desafio diário. Mas é um desafio que a gente só consegue com a ajuda do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é quem teve a ideia, o Senhor é o Criador do casamento. O Senhor é quem inventou esse negócio de homem e mulher. Foi o Senhor que criou os homens e o Senhor que criou as mulheres. Foi o Senhor que criou nós, iguais em valor, mas diferentes em funções. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus amoroso. O Senhor é um Deus que derrama da sua graça sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias todos os dias. Nós queremos te pedir que o Senhor esteja cuidando de cada relacionamento, de cada casamento, representado aqui hoje nessa igreja. De cada casamento representado nas pessoas que também vão ouvir depois na internet. Que o Senhor possa estar derramando da sua sabedoria, da sua paz, do seu discernimento, para que nós possamos, como casal, termos Jesus Cristo como exemplo, Jesus Cristo como padrão. Nos dê paz, nos dê sabedoria e derrame do seu amor sobre as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.